Que bom você participando da aula. Cadê ela? Tudo bem? Que bom você estar aqui hoje. Fico feliz, viu? Gente, então, ó, para quem não estava na aula passada e nem assistiu lá, que eu deixei lá na plataforma, né? Toda aula eu gravo, como a maioria já sabe, e deixo lá na plataforma. Então, para quem não assistiu a aula passada, a gente vai continuar o que foi visto lá na aula passada, tá bom? A gente falou sobre duas tecnologias relacionadas à genética, né? O assunto que a gente está vendo agora, a partir de agora, que é referente ao terceiro período. As aplicações da genética molecular, ou engenharia genética, ou DNA recombinante. Tem várias nomenclaturas, mas é tudo a mesma coisa. Então, a gente começou a ver isso, tá? Então, a gente vai continuar. Vou falar para vocês hoje como é que acontece a produção de medicamentos, né, através da genética, de medicamentos que são utilizados, né, para interesse médico, né, que são utilizados para pessoas que têm alguma doença, tipo diabetes, né, como a gente vai falar dele hoje, tá bom? Então, na aula passada eu falei da tecnologia do DNA recombinante, mais ou menos como ela acontece, e uma tecnologia nova, que é a chamada da tecnologia de CRISPR, que nem tem no livro de vocês, e falando do livro, eu falei na aula passada que o conteúdo era capítulo 12, se eu não me engano, mas eu errei, viu? Eu estou sem livro, achei um livro ali, fui pegar na escola, um livro na biblioteca. Na verdade, é o capítulo 7, tá bom? Então, corrigindo, para quem for dar uma olhadinha, capítulo 7. Então, falei da técnica de CRISPR também, que não tem no livro de vocês, porque é uma técnica nova, dificilmente vocês vão encontrar nos livros, vocês vão encontrar mais realmente em artigos na internet. E um documentário que eu até indiquei, né? Letícia assistiu, Pedro também, foram os dois que me disseram que tinha assistido, um documentário que fala muito dessa técnica, tá? Então, se vocês quiserem ver, vocês dão uma olhadinha na aula passada, para ver realmente o que é que eu falei, para não perder um pouquinho do conteúdo, tá bom? Então, hoje a gente vai falar, eu vou só abrir aqui o slide, deixa eu apresentar aqui para vocês. Tá todo mundo visualizando direitinho? Sim. Não respondam no chat, porque eu não vejo. Falem, por favor, liguem o microfone e falem. A gente tá vendo Tá sim, tudo tranquilo. Pronto. Então, a gente vai começar a falar. Eu falei na aula passada que a gente ia falar de clonagem. Até Pedro colocou em relação a alguma coisa que falam sobre a clonagem, que é. Esqueci, Pedro, como foi que tu disse mesmo? Clonagem é. Como foi, Pedro? Me lembra aí. Ah, sobre a clonagem ser um crime contra a humanidade? Isso. Pronto, Pedro falou na aula passada, até a gente falou um pouquinho sobre, né? Que é muito falado que a clonagem é um crime contra a humanidade, tá? Mas a clonagem que a gente vai falar hoje, na verdade, não é a clonagem que vocês imaginam, a clonagem de humanos, por exemplo, a clonagem de outro ser vivo. A clonagem que a gente vai falar é a clonagem molecular, ou seja, a gente vai clonar só uma molécula, não um ser vivo como um todo, tá bom? Então, a gente vai ver posteriormente, não é um assunto que está dentro do livro de vocês, mas a gente pode ver posteriormente a clonagem realmente de ser vivo, né? A clonagem humana e a clonagem de qualquer outro ser vivo, que aí a gente pode fazer até um debate e discutir os prós e os contras, o que é que vocês acham em relação a isso. Mas o que a gente vai ver hoje é a clonagem molecular, que nada mais é do que a mesma coisa de engenharia genética, de genética molecular, tudo é a mesma coisa, tá? Porque cada cientista coloca um nome diferente, aí fica meio confuso, mas é tudo a mesma coisa. Então, a gente vai ver como é que acontece essa clonagem, que eu já falei um pouquinho na aula passada, vou só relembrar vocês, mas ver como é que acontece a produção de medicamentos que são utilizados, né, por pessoas que possuem alguma doença genética, tá bom? Então, só lembrando a definição, né, eu já falei na aula passada,
Mas lembrando que a clonagem molecular, engenharia genética, que é tudo a mesma coisa, é uma tecnologia que permite pegar um pedaço do DNA e combiná-lo com outro, produzindo muitas cópias de diferentes combinações genéticas. Ou seja, eu vou pegar um pedaço do DNA de um ser vivo qualquer, que normalmente a gente usa mais as bactérias, né? Eu falei na aula passada, e vou inserir um pedaço desse DNA em outro DNA diferente. Então, vou pegar dois DNAs, né, de diferentes indivíduos ou diferentes espécies, e vou misturar os dois. Ou seja, eu estou combinando esses dois. Quando eu faço isso, eu vou chamar esse DNA novo, né, que eu misturei aí as informações, de DNA recombinante, que ele vai ser utilizado para produzir, para fazer várias novas coisas, que eu falei na aula passada aqui em relação às aplicações, né? Então, o que é que pode ser feito com essa técnica do DNA recombinante? Pode ser produzido moléculas, né, que são de interesses médicos, moléculas que vão produzir medicamentos, que não são produzidos de outra forma, só dessa forma realmente. Pode ser feito o tratamento de várias doenças com essas moléculas. A questão da infertilidade pode ser tratada também. O que mais que eu falei na aula passada? Qualquer doença genética pode ser tratada com esse DNA recombinante. Então, essa aplicação do DNA recombinante, ele pode envolver vários aspectos. Então, tudo que a gente imaginar de doença genética ou de qualquer outra doença, a gente pode utilizar essa técnica para tentar realmente produzir medicamentos que sejam eficazes. Como também o HIV, né, que eu falei na aula passada, pessoas que têm HIV, através da técnica do DNA recombinante, pode ser produzido medicamentos que realmente vão curar essas pessoas, né, que hoje ainda não há cura, mas, lógico, isso, não existe ainda um medicamento certo para o HIV, tá, como existe para o diabetes, porque existem experimentos, tal, mas não nada ainda foi realmente feito com sucesso, tá bom? Mas são estudos que estão sendo feitos diariamente por vários cientistas, tá? Então, a técnica da clonagem molecular é quando eu pego um pedaço de um DNA, combino com o outro, e esse DNA que eu misturei, né, as informações, eu vou produzir ele de várias formas, ou seja, eu vou clonar. Peguei um DNA de um ser vivo, de um humano, juntei com o DNA de uma bactéria, é um DNA recombinante. Quando eu pego esse DNA recombinante, eu posso clonar esse DNA e formar vários novos DNAs. Então, isso é uma clonagem molecular, tá? Alguma dúvida? Para quem não assistiu a aula passada, se tiver alguma dúvida, porque eu falei, estou relembrando algumas coisas. E aí, para quem não assistiu, qualquer coisa vocês me perguntam, tá bom? Vamos para frente. E aí, pessoal, antes de falar realmente como é que ocorre essa clonagem das moléculas, eu vou falar para vocês algumas partezinhas que eu acho que seja interessante, que é falar sobre o diabetes e falar também um pouquinho sobre as proteínas, tá? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes eu falo muito, eu sei, mas eu não consigo explicar conteúdo sem lembrar vocês alguns pontos antes, porque eu posso explicar a questão da clonagem molecular? Peraí, pessoal, só um pouquinho. Já vou, pai. Não. Não, porque eu posso explicar para vocês o conteúdo de clonagem molecular, mas vocês vão ter que lembrar algumas coisas de anos anteriores, né? Para entender o que eu estou falando, tá? Só ligar aqui esse celular aqui bem rapidinho. Então, eu gosto de lembrar alguns conceitos anteriores para que fique mais claro, para que vocês entendam melhor o conteúdo que eu estou explicando agora. Até porque eu lembro que teve uma turma, eu acho que foi o terceiro C, que falou que lá no primeiro ano, praticamente não viram nada de biologia. E aí, acho que não foi só o primeiro C, não. Acho que foi o primeiro, foi segundo, a gente, eu também. A, B, C, D, acho que então, pronto, seja. Então, vocês disseram que não viram muita coisa de biologia, não sei porquê, mas também já passou, né? E aí, isso me preocupa muito, porque
Os conceitos, o que eu estou falando hoje, vocês precisam saber de conceitos lá do primeiro ano, do segundo ano. E aí, como vocês disseram que não viram muito bem, eu vou relembrar só alguns conceitos que são conteúdos lá do primeiro ano, tá bom? Primeiro e segundo, que eu vou falar agora. Mas só para vocês entenderem o que é realmente a clonagem molecular, a importância dela, tá? Deixa eu só ligar aqui. Vou ligar aqui meu celular, porque aí eu fico vendo o chat pelo celular. Se vocês estiverem falando alguma coisa. Bem rapidinho aqui, viu? Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a doença, né, que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Diabetes. Mas talvez não tenham tanto conhecimento sobre ela, tá? Então, eu vou falar dela, para depois a gente falar o que é que a clonagem molecular está fazendo em relação a esta doença. Deixa eu só voltar aqui, que eu pedi para participar e não estou... Peraí, viu? Deixa eu só voltar aqui. Pronto. Deixa eu só botar o slide agora. Pronto, então vamos falar um pouquinho sobre o diabetes. Deixa eu só baixar o volume aqui do celular. O que é que acontece em relação a ele? Existem dois tipos de diabetes, tá? O diabetes mellitus tipo 1 e o diabetes mellitus tipo 2. Qual vai ser a diferença entre eles? Todo mundo já deve ter ouvido falar o que é diabetes, ou alguém na família tem, mas talvez vocês nunca tenham se atentado para realmente o que é que acontece com essas pessoas que têm essa doença. Tá? A diferença do diabetes tipo 1 e 2, o 1, ela é conhecida também como a doença jovem, o 2 é a doença mais velha. Por quê? Porque no tipo 1, vai acontecer principalmente em pessoas que têm de 2 anos a 30 anos, tá? Então, essa é a média de idade que aparece diabetes tipo 1. Já o diabetes tipo 2 só vai acontecer realmente lá depois dos 40, 50. Pode acontecer antes? Pode, mas é mais provável que aconteça depois realmente da vida, a gente já tá mais velho, tá? Outra diferença básica, o tipo 1 é o tipo de diabetes que o pâncreas, eu vou já falar do pâncreas, mostrar para vocês ele, só para lembrar um pouquinho da anatomia. Vocês estudaram anatomia o ano passado? Sim ou não? Mais ou menos, só... Pelo menos a minha turma pegou só final do ano. Pronto, eu vou mostrar para vocês direitinho onde é que está o pâncreas, falar um pouquinho da anatomia dele também, tá? Então, o tipo 1, o que é que acontece com o tipo 1? As pessoas que têm diabetes tipo 1, o pâncreas, que é um órgão que vai produzir a insulina, esse pâncreas das pessoas que têm tipo 1, ele não produz insulina ou produz mais uma muito pequena, tá? O tipo 2 é produzida a insulina normalmente, só que ela não consegue atuar de forma correta. Então, tipo 1, não há produção de insulina. Tipo 2, há produção de insulina, mas de forma bem precária. Aliás, de forma precária não, desculpa. De forma que ela não consiga... como é que eu posso dizer? Que ela não consiga fazer o seu papel. Por que ela não vai conseguir fazer o seu papel? Aí vão ter vários fatores, que pode ser a obesidade, o sedentarismo. Por isso que o tipo 2, ele só vai acometer as pessoas já na fase mais adulta, né? As pessoas mais velhas. Porque, primeiro, à medida que a gente vai envelhecendo, logicamente que nosso organismo, ele vai tendo... vai sofrendo algumas percas, né? Tipo, algumas células vão sendo perdidas. O metabolismo já não é mais o mesmo. Alguém falou?
não. O metabolismo já não é mais o mesmo. E aí, a pessoa acaba, por estar mais velha, acaba não praticando tanta atividade física, então vem a questão do sedentarismo. Muitos acabam engordando, né? A questão da obesidade. Então, tudo isso vai contribuir para que apareça a questão do diabetes. Além de que também uma alimentação nada saudável, né? Totalmente desregulada. E quando eu falo em alimentação, pessoal, não estou falando só em comer doce, não, né? Que todo mundo fala que diabetes é realmente comer doce. Não é só doce. Qualquer alimento que a gente ingere, ele vai ser transformado em glicose. O que é a glicose? É uma molécula que é um carboidrato, tá? E ela vai fornecer energia para o nosso organismo. Ela fornece energia para o nosso organismo para a gente desenvolver todas as atividades que a gente precisa. Então, agora que eu estou trabalhando, estou dando aula para vocês, estou gastando muita energia, estou usando minha glicose. Vocês também estão usando, tá? Então, todo mundo, quando vai fazer alguma atividade, qualquer outra coisa, precisa de energia. Todas as células do nosso corpo precisam de energia. E é isso que a glicose faz. Ela vai ser ingerida através da alimentação e vai ser levada para todas as células do corpo, tá? Todas, quando eu falo todas, realmente diz, alguém quer falar? Alguém? Não, eu liguei sem querer o microfone. Tá. Então, a glicose, elas são levadas para todas as células do nosso corpo. Então, essa é a função da glicose. Só que a insulina, ela vai ter a função de manter o nível de glicose adequado, porque a gente pode, de repente, ingerir uma quantidade de glicose muito grande na nossa alimentação, e a insulina vai fazer o quê? Ela vai regular essa quantidade, tá? Então, para as pessoas que não têm insulina, o que é que vai acontecer? Essa glicose, ela não vai conseguir chegar nas células, ela vai ficar armazenada, vai ficar no sangue. E aí, como o sangue vai estar cheio de moléculas de glicose, que não é o local correto dessa glicose, né? O local é nas células. E aí ela vai estar no sangue, e essa glicose, por estar em uma quantidade muito grande no sangue, começa a aparecer alguns sintomas, né? Quais são os sintomas? É uma sede excessiva, né? A pessoa sente muita sede, quem tem diabetes. E essa glicose, por a pessoa sentir muita sede, né, beber muita água, consequentemente, a quantidade de urina também aumenta. Então, essa pessoa vai estar urinando muito, com muita facilidade. E a glicose, como está presente no sangue, ela vai ser eliminada na urina, tá? Através do processo todo de filtração. O que é a urina? Os rins fazem a filtração do sangue, e quando o rim filtra o sangue, ele vai produzir a urina. Então, quando os rins estão filtrando o sangue cheio de glicose, acaba que essa glicose ela vai ser eliminada na urina. Consequentemente, não sei se vocês já ouviram falar, mas a diabetes foi descoberta exatamente por conta da urina, tá? Uma pessoa doente, lá muito tempo atrás, urinou, e aí, quando observou-se, porque quando ela foi urinar, não foi no banheiro tradicional que a gente conhece, não, tá? Vamos imaginar que foi no chão de algum canto. E aí essa urina ficou cheia de formiga, né? Infestada de formiga. Exatamente por quê? Porque a urina está cheia de glicose. Formiga adora um docinho, né? Então, a pessoa que tem diabetes, se fizer urina em qualquer ambiente que possa ser exposto ao ar, né? Realmente vai ficar a presença de formiga, indicando que ali tem glicose, tá? Então, o diabetes tipo 2 vai estar muito relacionada também com a alimentação. Porque se a pessoa tem a quantidade de insulina correta, mas essa insulina não está conseguindo fazer o trabalho dela. Então, a insulina não está funcionando normalmente. E aí a pessoa ingere muita glicose com a alimentação. E aí eu repito, não é só doce, tá? Qualquer alimento que a gente ingere, ele é transformado em glicose. Pode ser um doce, mas pode ser um arroz, um feijão, qualquer alimento que a gente ingere. Os fast foods, né, que todo mundo adora, tudo vai ser transformado em glicose. Então, essa pessoa se alimentou, a glicose vai ficar acumulada no sangue, porque a insulina não está funcionando normalmente, e aí, com essa glicose no sangue, vai produzir todos os sintomas, né, de uma pessoa diabética, e aí, dependendo do caso, do estado, essa pessoa pode, porque as pessoas que têm diabetes, ela tem uma dificuldade muito grande de cicatrização, vocês já devem ter ouvido falar.
E aí, muitas vezes, as pessoas têm o diabetes muito alta, e aí elas perdem algum membro, né? Às vezes amputam a mão, o braço, a perna, por conta disso, né? Que aí são Professora, os casos mais... Diz, pode conheci falar. uma mulher, professora, que ela perdeu a visão por causa da diabetes. Também acontece. Que aí já são os casos mais graves, né? Se você for no começo, você descobrir logo no início, e tratar, né, com, no caso tipo 2, né? E tratar com fazendo uma boa alimentação, se regrando em relação a tudo, praticar exercício, tentar emagrecer, você consegue viver normalmente. Isso tipo 2. Aí o tipo um não. O tipo um qual é o tratamento? A injeção de insulina, como vocês devem conhecer, tá? Então, para o tipo 2, o tratamento é, né, boa alimentação, atividade física, tentar, se for obeso, tentar perder um pouquinho de peso, mas para o tipo um, e logicamente pode ser também se adequar a alguns medicamentos, tá? No tipo 2. Mas no tipo um, o único tratamento que é possível é a injeção de insulina, né? Já que essa pessoa que tem tipo um não consegue produzir insulina, então ela precisa dessa insulina. Para isso, ela precisa realmente da medicação, tá? Só o tipo um só pode realmente ser tratado com a injeção de insulina, ok? Então, essa é a diferença básica entre os dois tipos de diabetes, ok? Alguma dúvida nos tipos de diabetes? Então, a clonagem molecular, ela vai ser utilizada para produzir exatamente essa insulina que é necessária para essas pessoas que têm tipo um. Então, todo mundo que tem tipo um descobriu que tem diabetes tipo um e sabe que precisa da insulina no organismo, elas vão utilizar, né, a injeção de insulina, que é produzida por essa técnica chamada de clonagem molecular. E aí a gente vai entender como é que essa técnica faz a produção dessa insulina, tá bom? Se por acaso não tivesse essa técnica, né, como antes não tinha, como é que acontecia para que essas pessoas pudessem repor a insulina? Antigamente, eu falei até na aula passada, antigamente utilizava-se, para essas pessoas que tinham tipo 1, utilizava-se a insulina de porcos e de vacas também, de boi, tá? Então, era necessário toneladas de pâncreas, né, tanto de porco como de boi, toneladas, muitas, muitas, para produzir 1 grama de insulina. Então, vamos imaginar aí a quantidade de animais que não eram mortos, né, para produzir 1 graminha só de insulina. Então, era muito pouca quantidade e muita gente precisando. E aí, quando começou a surgir essa técnica, foi realmente assim, uma mão na roda, né? Os cientistas começaram a usar essa técnica para produzir a insulina, para não ter mais a questão de usar a insulina dos animais, não ter mais que matá-los, né? Enfim, e a insulina realmente igual à insulina humana. Porque a insulina do porco e do boi, elas tinham alguma diferençazinha. Eu vou mostrar para vocês como é a molécula da insulina, tá? Então, elas tinham alguma diferençazinha em relação à insulina humana. E muitas vezes ela causavam alergia para essas pessoas que estavam ingerindo essa insulina. Mas a insulina produzida pela clonagem molecular, não. Ela é realmente idêntica à nossa, tá? Então, é formada a mesma moléculazinha. Então, não tem risco de nem infecções, nem de alergia, tá? Posso passar? Alguma pergunta? Diz, alguém quer falar? Alguém ligou o microfone aí? Não? Foi eu. Quem tem diabetes tipo 2 também pode tomar insulina ou não? Pode, mas ela vai... Assim, depende. Vamos dizer assim, depende do caso. Depende porque, muitas vezes, quem tem tipo 2 é como eu falei. A insulina está lá presente, mas ela não está funcionando normalmente. Então, não adianta você tomar insulina se ela não vai parar. Por todos os fatores externos, que pode ser também algum fator genético, ou esses outros fatores que eu já falei. Então, se você não adequar a sua alimentação, atividade física, tudo que eu já falei anteriormente, você pode estar até tomando insulina, mas é mesmo que está tomando água, porque não vai fazer diferença nenhuma.
Porque tudo que seu organismo está recebendo está fazendo com que essa insulina não funcione. Então, não adianta tomar insulina se não fizer a outra parte, entendeu? Já no tipo 1, não. Tipo 1 é realmente relacionado à genética. É um problema genético, não tem nada a ver com alimentação, não tem nada a ver com sedentarismo. A pessoa pode se alimentar da melhor forma possível, mas ela vai continuar tendo diabetes. Por quê? Porque o pâncreas não está produzindo a insulina. Então, ela precisa sim. No 2 já não precisa, tá? Ó, então aqui tem a imagenzinha do pâncreas para vocês lembrarem dele, se vocês não tiverem lembrado ou talvez não tiver visto. Aqui, essa partezinha aqui é o estômago, tá? Aqui em cima, a gente tem a entrada do estômago, né? Vai ficar o esôfago aqui, por onde o alimento está vindo. Entra no estômago, faz o processo de digestão e vai sair aqui pelo intestino delgado, tá? O pâncreas, essa partezinha amarela aqui, ó, que fica por trás, essa parte aqui é chamada de cabeça. E aqui, tá por trás do estômago, é a cauda do pâncreas. Então, a localização dele é exatamente enrolada, que é a parte da cabeça, enrolada no início do intestino delgado, e a parte de trás, que é a cauda, fica por trás do estômago. Então, essa é a localização anatômica do pâncreas. Qual é a função do pâncreas? Ele tem duas funções básicas. Primeiro, ele vai participar também do processo de digestão. Então, quando o alimento ele sai aqui do estômago e vai passar aqui para o intestino delgado, nessa regiãozinha aqui, existem uns vasos aqui dentro do pâncreas que vão estar liberando o que a gente chama de suco pancreático. E vai liberar esse suco pancreático para o interior aqui do intestino delgado, tá? Tem um orifíciozinho, um espaçozinho entre o pâncreas e o intestino delgado, por onde vai estar passando esse suco pancreático. E aí, esse suco pancreático vai estar digerindo o alimento que vai estar passando aqui no intestino delgado. Então, essa é uma função do pâncreas. Participa do processo de digestão. A segunda função dele é produzir dois hormônios, que é a insulina, como você já conhece, e o glucagon. São dois hormônios produzidos pelo pâncreas. Qual é a função dos dois? Tanto a insulina quanto o glucagon, eles vão regular a quantidade de glicose presente no organismo. De que forma? Se a glicose estiver de uma forma muito alta, né, no organismo, por qualquer motivo, pela alimentação ou qualquer outro motivo, se tiver uma quantidade de glicose a mais do que o necessário, a insulina vai regular e diminuir essa quantidade de glicose para que fique na quantidade ideal, tá? E se for o inverso, se tiver uma quantidade muito pequena de glicose, que pode acontecer também, tá? E a hipoglicemia. Quando está alta, a glicose é hiperglicemia. Quando fica baixo, é a hipoglicemia. Pode acontecer em que casos? Por exemplo, vocês às vezes têm o costume de sair de casa para ir para a escola sem comer nada, né? Acontece muito. Eu vejo muito aluno fazendo isso, dizendo que não comeu nada e tal. Às vezes come só no intervalo lá da escola e às vezes não come porque não gostou da merenda da escola. Aí fica até 11h30 sem comer nada. O nível de glicose ali no organismo de quem está fazendo isso, né? Passou a manhã sem comer nada, ele vai estar baixo. E pode acontecer o quê? Às vezes a pessoa fica fraca, tem algum desmaio, porque a glicose baixou, tá? Aí o que é que o hormônio glucagon vai fazer? Ele vai fazer com que essa glicose aumente um pouquinho para que não fique numa necessidade muito grande de glicose. Então, a insulina diminui a quantidade se tiver alta e o glucagon aumenta a quantidade se tiver baixa. Ah, professora, então, eu passei a manhã toda sem comer, mesmo assim eu desmaiei, eu fiquei fraca. Então, o glucagon não fez o papel dele. Ele fez, só que a quantidade de glicose que estava no seu organismo estava muito, muito, muito baixa. E mesmo o glucagon agindo para que ficasse um pouquinho mais elevada, não foi o suficiente. Então, você acabou tendo todos os sintomas que eu falei, de fraqueza e de indisposição e, às vezes, desmaio, tá? Qual é o remédio para isso? Simples, como uma rapadura. Simples assim. Hoje, professora, uma rapadura? Sim, rapadura. Por quê? Rapadura é rica em glicose.
Então, você está se sentindo mal, está um pouquinho, às vezes, tonto, um pouquinho de fraqueza. Pode ser a baixa de glicose. Comer um pouquinho de rapadura, essa glicose vai aumentar no organismo. Não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, na época de Romaria aqui, né? Esse ano não teve praticamente, mas quando tem, fica esse povo que vem de todos os lugares, né? Às vezes sem dinheiro para comprar nada, vem realmente só com o corpo e a roupa que está no corpo, pela questão da fé, né? E muitas vezes eles acabam passando mal, né? Fica aquele solzão do Juazeiro, eles andando em todo canto, às vezes sem se alimentar direito. E a maioria deles, né, os que conhecem esse ditado, a maioria deles anda com uma rapadurazinha, porque a rapadura vai injetando um pouquinho de energia no corpo deles, né? Através da glicose, tá bom? Então, daqui, ó, o pâncreas, essas partezinhas aqui, essas bolinhas azuis, são a insulina, e essas vermelhinhas, ou vermelhas, verde, são a glicose. Então, tá aqui, ó, a glicose que tá lá, que vem do alimento, né, que a gente ingeriu e tá lá no estômago, ela vai ser passada primeiro para a corrente sanguínea, tá? Que aqui é a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, ela vai se juntar a uma molécula de glicose, ou de glicose, não, desculpa, de insulina, para regular a sua quantidade. E aí, essa insulina, ela vai carregar essa glicose para todas as células do corpo. Todas, 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 sem exceção. As células da pele, as células do cabelo, as células do cérebro, qualquer tipo de célula vai receber a glicose. Que aí, como eu falei para vocês, ela vai ser transformada em energia dentro da célula. Então, a insulina tem essa função de levar a glicose, tirar da corrente sanguínea, como vocês estão vendo aqui, ó, e levar para as células. Se eu não tenho insulina, onde é que a glicose vai ficar? Na corrente sanguínea, porque eu não tenho insulina que vai carregá-la para as células, tá bom? Por isso que se faltou insulina, a glicose vai ficar acumulada no sangue. Que aí, como eu falei, quando o sangue é filtrado produzindo na urina, ela vai ser eliminada na urina. Percebam que o que eu estou falando aqui sempre remete a outra coisa, né? Eu estou falando da questão da filtração do sangue, da formação da urina. Isso tudo é a parte de anatomia. Se eu fosse falar tudo, a gente ia ter que passar muito tempo para eu explicar para vocês, mas eu estou falando de uma maneira geral, tá bom? Então, tem coisas de biologia que vocês talvez não entendam agora, porque vocês não entenderam lá no primeiro e no segundo ano, e às vezes fica um pouquinho perdido. Por isso que eu estou falando um pouquinho algumas coisas, para que vocês não fiquem sem entender, tá bom? Alguma pergunta sobre isso aqui? Lembrando que a insulina e o glucagon são dois hormônios produzidos pelo pâncreas. A insulina, né, no caso, vai diminuir a glicose que está no sangue, e o glucagon vai aumentar. Se tem muita glicose, é eu já esqueci, olha. Foi o que eu disse, o quê? Hiperglicemia. E se tem pouca glicose, é hipoglicemia, tá bom? Pode acontecer também pessoas que têm a hipoglicemia. Então, vamos lá. Vocês não têm nenhuma pergunta? Vocês estão aí ainda, né? Parece que eu estou sozinha, falando sozinha. Então, pessoal, falando mais agora sobre a insulina. A insulina nada mais é do que uma proteína. Eu sempre falo e continuo repetindo. Tudo no nosso organismo está relacionado com uma proteína. Se vocês não souberem o que é uma determinada coisa, é uma proteína, tá? Então, tanto a insulina como o glucagon são dois hormônios que são hormônios proteicos, são proteínas. Aqui eu coloquei só para vocês lembrarem de novo mais ou menos a posição do pâncreas, né? Vocês estão vendo aqui essa imagem. Aí tá aqui, essa partezinha aqui, ó, é o fígado. Aí aqui tá o estômago, né? Aí aqui começa o intestino, esse é o grosso, e aqui no meio fica o delgado. E aqui, vermelhinho destacando, o pâncreas, que vai produzir essa moléculazinha bem bonitinha, que é a molécula da insulina. Tá aqui a molécula da insulina aqui embaixo de novo. E aí, pessoal, vocês estão estudando química orgânica, e vocês sabem que existe um monte de compostos orgânicos, né? Hidrocarbonetos, cetona, ácido carboxílico, éter, éster. Vocês já estudaram isso tudo? Em química? A gente está estudando agora, né? Pronto. Vamos isso agora. Pronto. Então, existem todos esses compostos orgânicos. E essas moléculazinhas que a gente falou até agora, a glicose, qualquer molécula que seja ingerida na nossa alimentação, a insulina, o glucagon,
Todas elas são moléculas. Por isso que quando a gente fala em clonagem molecular, é porque a gente está clonando uma molécula, que no caso aqui a molécula é a insulina, né? Então, vou clonar uma molécula de insulina para produzir mais insulina. E todas essas moléculas são moléculas orgânicas, tá? Que tem a presença do carbono, do hidrogênio, principalmente desses dois, né? Mas vai ter presença de nitrogênio, dependendo da molécula. Pode ter o nitrogênio, pode ter o oxigênio, que são os que mais aparecem. Pode ter o enxofre. O básico é carbono e hidrogênio, né? Mas pode aparecer nitrogênio, oxigênio, enxofre, que são outros que aparecem. Aqui embaixo, nessa molécula aqui embaixo, está representando exatamente as ligações que cada um dessas moléculas vão fazer, né? Cada partezinha vai fazer. Aqui, ó, em vermelho, estão vendo assim as pontinhas vermelhas, é onde vai estar a presença do oxigênio. Aqui no centro que vai estar os carbonos, que estão fazendo aqui um hexágono, né? Então, tudo isso aqui, essa moléculazinha aqui, é a presença de carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. São esses 4 elementos básicos que vão formar a insulina, tá bom? Então, tudo aqui é a junção desses 4 elementos. Aí vocês lembram, o carbono faz 4 ligações, o hidrogênio faz uma, o oxigênio 2 e o nitrogênio 3. Então, as ligações que vocês estão vendo é as ligações que esses elementos fazem. Que aqui estão representados como se fossem uns canudinhos. As bolinhas, né, vermelho ou roxo aqui, são os elementos químicos. E os que estão no meio, entre eles, são as ligações, tá? Mas como é que essa insulina é formada? Aí eu vou falar um pouquinho, para relembrar também, tá? Só para vocês entenderem como é que a insulina é formada, porque isso é assunto lá do primeiro ano também. Eu vou falar para vocês um pouquinho como é que essas proteínas são formadas, como é que acontece a formação das proteínas. Lógico que eu estou falando agora de maneira bem simples, bem resumida, tá? Porque o processo de produção de proteínas é um processo bem extenso e bem complexo e lindo de se ver. Lindo, né? Biologia é linda. Mas eu vou falar aqui da forma mais simples, tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Aqui, ó, também é a molécula da insulina. E aqui ela não está representada como eu coloquei nessa imagem aqui, com os elementos químicos. Aqui ela está representada com os aminoácidos. Uma proteína de insulina, ela vai ser formada por 51 aminoácidos. Eu tenho aqui a parte azul, que são 21 aminoácidos, e a parte verde, que são 30 aminoácidos. Então, na verdade, eu tenho 2 cadeias, uma de 21 aminoácidos, outra de 30, que vão se unir e formar a molécula de insulina. E o que é um aminoácido? Alguém sabe me dizer o que é aminoácido? Eu sei que é a mistura das bases nitrogenadas de uma proteína e de glicose, eu acho. Alguém mais, além de Pedro? Ninguém? Ninguém lembra o que é um aminoácido? Gente, por favor, se tiverem com dúvida, me perguntem, porque parece que eu fico falando sozinha. Eu vendo aqui só a tela do computador, só os slides, sem ver vocês, sem ver nada. E às vezes eu acho que eu estou falando sozinha. Mas vamos lá, eu vou explicar para vocês o que é um aminoácido, se por acaso alguém não sabe. É quase isso, Pedro, que você colocou, tá? O próprio nome já diz, ó, amino, que é um composto amino, que tem nitrogênio, né? Não sei se vocês já chegaram a estudar isso na orgânica. A gente vai ter 2 compostos que têm nitrogênio, que são os compostos nitrogenados, que a gente chama, que é a amina e a amida. Vocês já estudaram esse? Eu acho que não, né? Sim ou não? Ainda não. Pronto, então, são 2 compostos que vocês ainda vão ver lá na química orgânica, que tem nitrogênio na sua estrutura, né? Tem um carbono de hidrogênio e nitrogênio também. Então, é a amina e a amida. Então, o aminoácido é formado por um grupo nitrogenado, que é o amino, ou amina, né? E ácidos, o próprio nome já diz, é um ácido. Ácido carboxílico. Não sei se vocês já estudaram ácido carboxílico. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vamos lá na produção de proteínas, aí eu vou falar primeiro o que é o aminoácido, tá? Deixa eu ver se eu coloquei, acho que eu coloquei lá na frente. Eu falo já o que é o aminoácido. Primeiro, vamos falar disso aqui, como é que acontece de forma bem
bem básica, como é que ocorre a formação de proteínas. Lá no início do ano, eu disse para vocês que para formar proteínas é necessária a presença do DNA. E qualquer alteraçãozinha no DNA vai alterar a formação dessa proteína. E se essa proteína não tiver formada, vai ocasionar uma doença genética. Então, as pessoas que têm diabetes tipo 1 são pessoas que não produzem insulina porque alguma partezinha do DNA delas, né, vai estar com alguma alteração para a produção dessa proteína, ok? Então, se o DNA está com alteração num gene que vai produzir a insulina, então, consequentemente, essa insulina não consegue ser produzida. E aí, falta insulina no corpo que vai ocasionar diabetes. Então, quando eu falo de produção de proteínas, esse processo aqui todinho, ele é chamado de dogma central da biologia. Exatamente por isso que eu falei. Pela questão dos genes que está no DNA, cada gene vai produzir uma proteína específica, que essa proteína ela vai fazer alguma função no nosso corpo. Se essa proteína não estiver presente, ela ocasiona uma doença genética. Por isso que é chamada de dogma central da biologia. Então, eu tenho aqui a moléculazinha do DNA, ela é o básico, né? A chave para começar a produção de proteínas. Tenho essa molécula do DNA que vai iniciar a produção de proteínas. Como é que ela faz? Esse DNA, ele vai ser transcrito. Vocês lembram que eu falei na aula passada o que é a transcrição? Né? Quando o RNA transcreve aquelas mesmas bases do DNA para ele. Então, se eu tenho aqui nesse DNA aqui, uma partezinha dele tem as bases A e T, certo? Então, adenina, adenina e timina. Tem essas 3 bases. Aí vem um RNA, que está aqui, tá? Aqui eu estou representando o RNA. Vem um RNA e transcreve essas três bases. Como é que ela vai transcrever? A se liga a quem? A T, né? Então, onde tiver A, no RNA vai ter T. Então, se o DNA tem A, T, o RNA vai ter o quê? T, T e A. Então, ele vai transcrever as bases que estão no DNA para ele, tá? Que é o DNA e a transcrição que acontece nos 3 tipos de RNA. Existem 3 tipos de RNA que vai fazer cada um dos 3 vai fazer uma função específica na produção de proteínas. Lembrando que o RNA, diferente do DNA, ele tem só uma fita, tá? Vocês estão vendo aqui só uma fita, colocou de 3 cores diferentes só para diferenciar o tipo de RNA. E ao invés de ter, eu até esqueci de falar, né? Ao invés de ter a timina, o RNA ele vai ter a uracila. Então, na verdade, quando ele transcreve o AAT que está no DNA, ele vai transcrever como? Ao invés de T, vai estar o U. Então, o A não se liga à timina, só que não tem timina no RNA, vai ter uracila. Então, o DNA vai transcrever esse DNA da seguinte forma: uracila, uracila e adenina. Então, vai ficar U e A, tá? Porque o RNA não tem timina, tem uracila. E aí, ele vai ter esses 3 tipos de RNA. Eu tenho o RNA mensageiro, esse M que representa mensageiro. Tem o RNA transportador, o T é transportador, e o RNA ribossomal, que é o Rzinho aqui na frente. Cada um deles vai fazer uma função específica para produzir proteínas. O mensageiro, como o próprio nome diz, né, ele vai levar a mensagem que está lá no DNA para o RNA, ou seja, ele vai fazer o processo de transcrição. Ele pegou as bases nitrogenadas que tinha no DNA e levou a mensagem, né, levando as outras bases nitrogenadas nele. O transportador, como o próprio nome já diz, ele vai transportar essa mensagem e vai se ligar a um aminoácido. Por que o aminoácido? Porque toda proteína é formada por aminoácido. Se eu tenho uma proteína, eu tenho que ter o aminoácido. Lembra quando eu falei em DNA, que o DNA ele é formado por moléculas menores, que são os nucleotídeos, né? Então, eu tenho vários nucleotídeos que vão se unir e formar o DNA como todo. Na proteína também é assim, eu tenho as moléculas menores, que no caso são os aminoácidos, eles vão se juntar e vão produzir a molécula maior, que vai ser a proteína, tá? Então, esses aminoácidos, eles se ligam a
ao RNA que veio com a mensagem lá, né, do mensageiro, né? Então, ele vai ter a mensagem, o RNA transportador vai transportar essa mensagem até os aminoácidos, e aí, quando essa mensagem chega aos aminoácidos, eles vão se ligar a um composto que está dentro, um composto que está dentro da célula, que é o ribossomo. Então, tem dentro da célula uma moléculazinha, uma organela, na verdade, que são chamadas de ribossomos, que podem estar em qualquer lugar, podem estar livres no citoplasma, podem estar ligados ao retículo endoplasmático, podem estar dentro do núcleo, e aí esses ribossomos é que vão fazer a junção de vários aminoácidos para produzir, só passando para produzir a proteína. Então, quando eu tenho aqui esses vários aminoácidos, esse processo todo não foi feito de forma tão simples. Eu tenho o DNA, que vai ter a informação gênica, o RNA mensageiro transcreve essas bases nitrogenadas para ele. Depois vem o RNA transportador que se junta ao aminoácido, e esse aminoácido vai se ligar com o outro através dos ribossomos. Então, aqui eu tenho 51 aminoácidos juntos, formando uma única proteína, tá? Por que existem tantas proteínas? Eu digo para vocês, existem tantas proteínas que não dá nem para dizer para vocês a quantidade de proteínas que existe, porque são 21 aminoácidos que existem, que eles vão se combinar para a formação dessas proteínas. Ou seja, eu tenho um aminoácido X, tenho um aminoácido Y. Eu vou dar exemplo de 3 só, tá? Eu tenho um aminoácido X, um Y e um Z. Eu tenho esses 3. E eles vão se combinar e formar proteínas. Então, eu posso formar uma proteína da seguinte forma. Eu posso formar X com Y, eu formo uma proteína. X e Z, eu formo 2, né? Eu já formei 2. Y e Z, formei 3. Que mais? Tem mais alguma combinação que eu não fiz? Posso juntar os 3, X, Y e Z, já formei 4 proteínas. Então, 3 aminoácidos, eu já formei 4 proteínas diferentes. Imagine se eu tiver 21 aminoácidos. Eu posso formar uma infinidade de proteínas. Por isso que não dá para dizer a quantidade de proteínas que existe. Porque esses aminoácidos podem se combinar de várias maneiras diferentes. E aí vocês vão para a matemática, né? Questão de combinação, né? Quem gosta de matemática aí, Karine diz que gosta de matemática. Então, eu posso fazer uma combinação com esses 21 aminoácidos e formar um número infinito de proteínas. Não dá para dizer a quantidade certa de proteínas, tá? Por isso que existem tantas proteínas e não dá para dizer. E cada uma delas vai ter uma função. Então, não dá para dizer exatamente a função de cada uma e exatamente quantas proteínas existem. Esses aminoácidos, pessoal, eles são divididos em aminoácidos essenciais e não essenciais. Os não essenciais são aqueles aminoácidos que já é produzidos pelo nosso organismo. Então, a gente não precisa mais deles, assim, se preocupar em tê-los, porque ele já está no nosso corpo. E os aminoácidos essenciais são aqueles que o nosso organismo não produz e a gente vai ter que ingerir alimentos que tenham eles, né, para o nosso corpo ter esse aminoácido. Então, por exemplo, se uma proteína vai ser formada com um aminoácido essencial e com não essencial. Então, o não essencial já está no meu corpo. E eu preciso do essencial para formar aquela proteína. Então, se eu não comer um alimento que tem aquele aminoácido essencial, então eu já não vou formar essa proteína que eu estou precisando, tá? Então, a gente tem que, através da alimentação, ingerir esses aminoácidos para eles estarem presentes no nosso corpo e produzir as proteínas. Alguma pergunta? Eu sei que é um pouquinho enroladinho, um pouquinho complicado, mas a ideia que eu quero que vocês fiquem agora, né? Apesar de que, se a gente for estudar a formação de proteínas realmente detalhadamente, é muito, muito mais coisa do que isso. Mas eu quero que vocês entendam que, para que a proteína seja formada, ela precisa de quem? Do DNA. Se não tiver DNA, não tem proteína. Se o DNA tiver alguma alteração nessas bases nitrogenadas, por exemplo, se uma proteína for formada lá no início pelas bases nitrogenadas C, C e G, então citosina, citosina e guanina, tem que ter essas 3 bases nitrogenadas para formar uma proteína lá no final. Só que, por alguma coisa aí do destino, né, algum erro durante a formação desse DNA, alguma mutação, ao invés de C, C, G, o DNA vai ter lá nele o C, outro G e o G. Então, vai estar C, G, G. Então, só esse Gzinho que mudou no DNA, ele vai alterar a proteína que vai ser formada lá no final. Então, essa proteína não vai ser formada de forma correta.
E aí, alteração genética, doença genética, tá? Então, vamos lá para frente. Então, como são formados os aminoácidos que eu ia falar? Tem esse L aqui não, viu? É porque na hora digital nem vi que ficou. Então, eu tenho o composto amino mais o ácido carboxílico. Então, aqui o composto amino ele é formado de nitrogênio e 2 hidrogênios. Lembra que eu falei que o nitrogênio faz 3 ligações, então está fazendo uma aqui para o hidrogênio, segunda para o hidrogênio e a terceira para o carbono, tá? Então, esse aqui é o que a gente chama de composto amino. Sem exceção, todos os 21 aminoácidos têm esse composto amino. Todos são formados por isso. Então, em uma extremidade, eu tenho o composto amino. Na outra, eu tenho o ácido carboxílico, que eu não sei se vocês já estudaram ele. Mas o ácido carboxílico, a fórmula deles vai ser o carbono, uma ligaçãozinha para o oxigênio, e esse oxigênio se liga ao hidrogênio. E o carbono, de novo, aqui, fazendo a ligação dupla com o oxigênio. Então, eu falei que o oxigênio faz 2 ligações. Então, tá aqui 2, né, para o carbono. E esse oxigênio está fazendo uma para o carbono e outra para o hidrogênio. O carbono faz 4 ligações. Tá aqui 1, 2 aqui e 3. Mesmo jeito, esse aqui, uma para o hidrogênio, outra para o nitrogênio, outra para o carbono e outra para cá. Então, o que é a formação básica de um aminoácido? Composto amino, que é o NH2, tá? NH2, então 2 hidrogênio, então fica NH2. E o composto carboxílico, que é o C, que aí eu posso representar assim, ó, COOH, tá? Também eu posso escrever dessa seguinte forma, COOH. Lembrando que o CO, primeiro O é ligação dupla, e depois OH. Todo aminoácido tem esses duas partezinhas, duas extremidades iguais. Todo aminoácido tem esse carbono aqui no meio e esse hidrogênio ligado ao carbono. O que é que vai diferenciar os 21 aminoácidos? Isso aqui que eu coloquei aqui, o R representa radical. O que é que quer dizer radical? Esse radical vai diferenciar nos 21 aminoácidos. Então, para um aminoácido, eu posso ter só outro hidrogênio. Outro aminoácido tem o OH. E aí por diante. Então, os 21 aminoácidos vão ser diferentes só nesse composto aqui. Esse aqui vai ser igual para todos os 20. Todos os 21. Tá bom? Aí, exemplos de aminoácidos. Os nomes deles, tá? Eu coloquei só alguns. A gente tem a fenilalanina, metionina, valina, isoleucina, alanina, serina, cisteína, aspartato. Alguns exemplos de aminoácidos, né? Mas são 21, lembrem-se disso. E aí eu coloquei aqui o exemplo de a molécula de um aminoácido, que foi o fenilalanina, tá? Então, vamos ver aqui a fórmula dele, a molécula dele. Aqui eu tenho o carbono do meio, ligado ao hidrogênio, tem o grupo amino e o ácido carboxílico. Só que vocês estão vendo aqui que esse ácido carboxílico está COO, não está o H, como eu disse. Por quê? Porque nessa imagem, esse aminoácido ele já está se transformando em outro, que é a tirosina, tá? Então, ele está perdendo o hidrogênio aqui, e esse hidrogênio está vindo para essa partezinha aqui. Lembra que eu falei que é NH2 aqui, né? Mostrando na imagem anterior. Aí o hidrogênio está ficando aqui, ó, NH3, tá? Essa partezinha aqui é o radical. Então, a fenilalanina é formada por esse radical. CH2 ligado ao anel aromático, ou benzeno, tanto faz. Não sei se vocês já viram isso também na química orgânica. E aí, esse aminoácido, ele tem como função no nosso organismo se transformar em outro, e é esse aqui, que é a tirosina. Qual a diferença desse para esse? Vocês estão vendo que aqui, ó, ele tem como radical o CH2 também, o grupo benzeno, mas ele tem um OH ligado e esse aqui não tem. Isso aqui representa outro composto químico que é chamado de fenol. Vocês vão ver ainda, se vocês não tiverem visto na química orgânica, vocês vão ver. Então, esse aminoácido, pessoal, quando ele está no nosso corpo, ele se transforma nesse, tá? Em fenilalanina se transforma em tirosina. Para que essa transformação ocorra, é necessário uma enzima, que também é uma proteína,
que é a hidroxilase. Por que que isso acontece no nosso corpo? Vou dar só um exemplo aqui de uma doença que acontece se realmente o processo não funcionar da forma correta. Esse aminoácido, ele precisa ser transformado nesse, através dessa enzima. Se essa enzima, que é uma proteína, não produzida da forma correta, então não vai ter essa enzima. Se não tiver essa enzima, não consegue a fenilalanina se transformar em tirosina. O que é que acontece? Fica tudo normal, a fenilalanina fica do mesmo jeito, mesmo sem se transformar? Não. Se essa fenilalanina não se transformar em tirosina, aí ela vai ficar acumulada no sangue e vai desencadear vários sintomas e uma doença genética chamada de fenilcetonúria. Então, para que a fenilalanina se transforme em tirosina, eu preciso da hidroxilase, que é uma enzima, que é uma proteína. Não tendo essa proteína, não ocorre a transformação, e então a fenilalanina vai ficar acumulada no organismo. Se ela se acumula, produz uma doença chamada de fenilcetonúria. Que doença é essa? É uma doença genética que ela vai ser, se ela não for tratada de forma correta, ela vai ocasionar os sintomas, principalmente de retardo mental, tá? Então, a pessoa fica realmente com um desenvolvimento bem menor do sistema nervoso. Então, ela vai ter aparecer um retardo mental. Mas, dá para viver normalmente com essa doença, no seguinte aspecto. Vocês sabem que toda criança, quando nasce, faz aquele teste do pezinho, né? Aquele teste do pezinho, ele serve para detectar várias doenças, entre elas a fenilcetonúria. Então, o que é essa fenilcetonúria? É o acúmulo do fenilalanina, tá? Então, se a criança nasceu agora, fez o teste do pezinho e indicou que ela tem a doença, fenilalanina, ou fenilcetonúria, o que é que a mãe dessa criança, né, o médico vai falar para a mãe dessa criança e a mãe vai ter que ter cuidado em relação ao seguinte ponto. Se a criança tem acúmulo de fenilalanina no organismo, o que é que ela vai fazer para ela viver uma vida normal e não começar a ter os sintomas, principalmente de retardo mental? Ela, essa criança que tem a doença, jamais vai poder ingerir um alimento que tenha esse aminoácido, tá? Então, se ela viver a vida inteira dela com uma restrição alimentar em relação ao fenilalanina, esse aminoácido, não tem problema, ela consegue viver normalmente, porque já que o corpo dela não está sendo ingerido mais esse aminoácido, então a quantidade que já está lá é pequena e aí não vai causar nenhum efeito. Mas se ela começar a ingerir esse aminoácido, ele vai se acumular no sangue e vai começar a aparecer os sintomas. Então, portanto, todos os alimentos industrializados, não sei se vocês já observaram, mas eles precisam dizer lá o que é que tem ou não no alimento. Tipo, às vezes eles colocam, contém glúten, né? Contém traços de leite. Atenção, alérgicos, contém traços de leite, contém glúten. E também precisam dizer que contém de um alimento tal. Sei lá, um arroz, por exemplo. Quando você olhar lá, para quem tem a doença, vai ter que se atentar. Eles têm que colocar lá, contém fenilalanina. E aí você já sabe que tem, né? A pessoa já sabe que tem, não vai comer esse alimento, tá bom? Então, aí é só um exemplo um pouquinho sobre os aminoácidos e como é que eles se comportam. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Todo mundo caladinho? Aí, só lembrando que as proteínas vão ser formadas com a junção desses aminoácidos. Então, se eu formar fenilalanina com metionina, já tem uma proteína. Fenilalanina com valina, tem outra. Fenilalanina com isoleucina, tem outra. Se eu juntar 50 aminoácidos, eu tenho outra. Se eu juntar os 21 aminoácidos, se eu juntar, enfim, eu tenho uma infinidade de proteínas juntando esses aminoácidos e combinando de várias maneiras, tá bom? E aí, a gente chega no ponto, né, que é a formação dessa proteína, dessa insulina, tá? Lembrando que as pessoas que possuem diabetes tipo 1, para que elas consigam ter uma vida normal, né, elas precisam fazer a aplicação da insulina. Por que que essa insulina ela não é feita em forma de comprimido para a pessoa ingerir? Porque dessa forma, o organismo ele não vai absorver a insulina. Ela vai ser eliminada como se ela passasse pelo organismo inteiro e fosse eliminada nas fezes sem ser absorvida de forma nenhuma.
Para que ela seja absorvida, ela tem que estar direto na corrente sanguínea. Então, ela precisa ser na forma de injeção, né? Que vai direto para a corrente sanguínea. Não sei se vocês lembram na aula passada, que eu mostrei o DNA recombinante, que ficava dentro de uma bactéria, e eu falei que a bactéria ela se reproduz de forma por divisão binária. Então, uma bactéria se divide em 2, depois vai se dividir em 4, em 8, em 16 e assim por diante. Então, as bactérias elas se dividem de forma muito rápida, e uma bactéria que formou 2, essas 2 novas que são formadas são idênticas à primeira, ou seja, são clones, tá? Por isso que é chamada de clonagem molecular, porque uma bactéria está se dividindo e formando 2, então essa bactéria vai ser clone da primeira, tá ok? E aí essas bactérias vão ter o que dentro delas para produzir essa insulina. Então, vamos só observar aqui a imagem. Eu tenho aqui o DNA do pâncreas, né? Eu tenho o DNA que vai ter o gene para a formação da insulina, né? Que está dentro do pâncreas, nas células pancreáticas. Lá no pâncreas, o pâncreas como um todo, ele não vai produzir insulina, não. Existe só uma partezinha dele, que são chamadas de células de Langer, que foi um cientista que descobriu essa parte do pâncreas, que é exatamente nessa parte que produz insulina. Então, não é o pâncreas todo que produz insulina, não, só são essas células específicas, que são chamadas também de células beta. Então, essas células beta produzem a insulina. Então, o que é que foi retirado? O DNA presente nessas células beta, né? E aí, desse DNA, ele foi retirado o pedacinho, tá aqui, ó, que é um pedacinho desse, é chamado de gene, que aqui é o gene que vai produzir a insulina, que vai ter uma sequência de bases nitrogenadas, né, X. E aí, esse pedacinho de gene do DNA, que está presente nas células do pâncreas, ele vai se ligar a um DNA da bactéria. Aqui eu tenho a bactéria, aqui embaixo, desculpa. Tem a bactéria. Lembrando que eu falei na aula passada também, a bactéria tem um material genético aqui dentro da célula. Como a bactéria não tem núcleo, né, é um ser procarionte, não possui núcleo, o DNA fica solto dentro da célula, não fica dentro do núcleo como o nosso DNA. Mas ele tem, essa bactéria, ela tem um DNA adicional, que é esse DNA circular aqui, que é chamado de plasmídio, que vai ter a função, basicamente, para a bactéria, de fazer com que a bactéria fique resistente aos antibióticos. Então, quando a gente toma muito antibiótico para uma infecção de uma bactéria, às vezes a bactéria, às vezes nem funciona o medicamento, é porque essa bactéria é resistente a esse antibiótico, devido à presença desse DNA chamado de plasmídio. Então, esse plasmídio, ele vai ser retirado da bactéria, tá aqui, e vai se juntar com o pedacinho do gene, né, lá do DNA do pâncreas. Juntou os dois, tá? Então, isso é a parte que eu falei de pegar pedaço de o DNA de um ser vivo, juntar com o DNA de outro ser vivo de outra espécie diferente. Juntei os dois DNAs e formei o que eu chamo de DNA recombinante. Recombinante por quê? Porque eu estou recombinando esse DNA. Estou recombinando da seguinte forma, pegando o gene de um e o restante do DNA de outra espécie e juntando os dois. Então, estou recombinando, estou mudando esse DNA. Esse DNA recombinante, ele vai ser inserido novamente em uma bactéria. Por que ele vai ser inserido novamente em uma bactéria? E lembrando, eu posso pegar qualquer bactéria? Não. Essa bactéria que está sendo utilizada aqui é uma bactéria chamada de Escherichia coli, que eu falei também na aula passada. É uma bactéria presente normalmente no nosso intestino, tá? Porque essa bactéria foi a primeira a ser descoberta, porque fazia esse processo, e é ela que realmente é capaz de clonar esse novo material genético aqui, esse DNA recombinante. Então, essa bactériazinha, ela vai se dividir ao meio e vai formar 2 bactérias. Depois, as duas vão se dividir também e formar 4. Depois vão formar 8. Depois vão formar 16. E aí por diante. Então, eu tenho aqui várias bactérias que foram formadas, todas elas com o DNA recombinante. Então, eu formei uma infinidade, sei lá, eu formei 1 milhão de bactérias. 1 milhão de bactérias que tem dentro dela o DNA recombinante. Que esse DNA recombinante, lembrando, tem um gene que é específico para produzir a insulina. Então, esse DNA recombinante, ele vai produzir a insulina.
Então, eu tenho 1 milhão de bactérias com esse DNA recombinante, então, eu vou formar 1 milhão de insulina, tá? Esse DNA, depois de ser reproduzido, depois da bactéria se reproduzir e formar um montão de DNAs, né? Um montão de DNA recombinante. Esse DNA aqui é retirado da bactéria, de novo. Primeiro é colocado para que ela produza mais DNAs recombinantes. Depois que ela produzir, vai ser retirado de cada bactéria, vai ser retirado o DNA recombinante. Por quê? Não é dentro da bactéria que vai ser produzida a insulina. Aí já vai ser um processo já extra-bactéria que é feito no laboratório. Retira o DNA, tá? E as moléculas que foram produzidas, tá aqui, ó. As moléculas de insulina que foram produzidas. Essas moléculas vão passar por um processo de extração e purificação. Então, retirei da bactéria e já vou usar para humano. Não. Depois que é retirada da bactéria, né, vai passar por um processo de purificação, né? Vão ser várias coisas que vão ser aplicadas nessa molécula, nessa insulina, para que ela fique pura e não tenha mais nenhuma característica bacteriana. E aí, depois de pura, né, depois de extraída e purificada da bactéria, ela vai estar produzida aqui, bonitinha, pronta para consumo humano. Então, todas as pessoas que precisam de insulina para a questão da diabetes, ela vai utilizar essa insulina que é produzida com a ajuda de uma bactéria, tá? Através de DNA recombinante. E essa insulina, ela né, deve ser disponibilizada gratuitamente para todas as pessoas que precisam. Então, não é medicamento que você vai pagar por ele. Ele é distribuído normalmente de forma gratuita para as pessoas. Através dessa técnica, também pode ser produzido vários outros medicamentos, como, por exemplo, também o hormônio do crescimento, que é um hormônio que é também uma proteína, tá? Existem pessoas que não têm a quantidade ideal do hormônio do crescimento, que é a somatotrofina, que é produzido lá no cérebro. Então, esse hormônio, pode ser que por algum defeito genético, né, ele não seja produzido de forma correta. E aí, as pessoas que não têm a quantidade ideal dele, não vão crescer normalmente. Da mesma forma que a insulina foi feita, vai ser feita também a somatotrofina. Retira o genezinho lá das células nervosas, lá do cérebro, o gene que é responsável por formar o hormônio do crescimento, junta-se com o DNA de uma bactéria, forma o DNA recombinante, coloca ele dentro da bactéria de novo, a bactéria se reproduz, forma um monte de moléculazinhas do hormônio do crescimento, que, de novo, vai ser extraída da bactéria, purificada e utilizada para as pessoas que precisam. Também de forma de injeção, porque o corpo também não consegue absorver na forma oral, tá? Ele vai passar pelo todo o processo do sistema digestório e não vai ser absorvido. Então, pessoas que têm problema de crescimento, eles acabam fazendo o tratamento de tomar uma injeção todos os dias, até a idade, realmente, 18 a 21 anos, que é a idade mais ou menos onde a gente para de crescer, né? Então, elas precisam tomar essa injeção todo dia desse hormônio do crescimento, já que o corpo não está produzindo de forma adequada. Então, esse é outro medicamento também que é produzido pela clonagem molecular, tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Alguém? Só eu falei, ninguém perguntou nada. Vou sair aqui do slide para ouvir vocês. Alguma pergunta? Ninguém vai falar. Diga alguma coisa, por favor. Não, Ana Carolina, não. Quem mais? Daniela, não. Ninguém ficou com dúvida? Coisa boa. Entenderam tudo? Que bom. Só esses 2 tipos de remédios feitos até hoje? Sim, Pedro, por enquanto, só esses. Não tem... assim, tem alguns em estudo, né? Mas que realmente já são utilizados, né, de forma eficaz, que a gente sabe que tem resultado, só são esses 2. Tá bom? Não tem nenhum outro realmente que já é utilizado de forma eficiente, não. Tem alguns só para estudo mesmo, para experimentos, mas nada certo ainda. Mais alguém? Então, pronto, pessoal. Aquela atividade que eu deixei para vocês na aula passada, alguns me perguntaram a data
né, de entrega. Eu realmente não coloquei data lá de propósito, porque essas atividades que estão valendo só algum ponto extra, eu estou deixando vocês à vontade, responder no dia também, Pedro, para responderem no dia que vocês tiverem mais livres. O que eu coloco data, né, uma data de entrega, só são realmente as avaliações que valem nota. Então, quando eu não colocar data de entrega, é porque são atividades que estão valendo pontos extras, tá bom? Aquela que for realmente a avaliação, né, aí eu coloco lá a data de entrega e digo a vocês que que vale nota, tá bom? Mas também não vou deixar para entregar só lá no final, não. Procurem fazer logo para não ficar acumulado, ok? Tem que explicar, porque eu não entendi o que é para fazer. Aí você vai ter que assistir a aula para você entender. Eu fiz de propósito, disse lá que era para que vocês entendam, vocês vão ter que assistir a aula para ver o que é que eu estou pedindo, tá bom? Para que vocês assistam, para obrigar vocês a assistirem. Tu já assistiu a aula? Tu assistiu e ainda não entendeu? Muito inteligente. Obrigado, Karine. Pois depois eu falo com você no WhatsApp, no privado, tá bom? É, Pedro, é isso mesmo. Tá bom, Luísa, Fernanda? Eu falo contigo no privado e te explico direitinho o que é. Porque pode ser que tenha alguém que não tenha assistido ainda, aí eu vou ter que aí eu vou falar aqui e vão ficar sem assistir. Tá, pessoal? Então, pronto. Cheiro, bom final de semana. A gente se vê de novo na próxima sexta. Próxima sexta eu vou falar esqueci. De técnicas do DNA, tá bom? Que a gente vai utilizar para desvendar crimes, de paternidade, teste de paternidade e tudo mais, tá bom? Pois então, pronto. Cheirão. Até a próxima sexta. Tchau, tchau. Valeu pela presença de vocês, viu? Deixa eu parar aqui de gravar.